Nós ouvimos o presidente do Partido Progressista. Hoje estamos aqui com a presença de Iracema Pirotti, do PDT, né, que está aqui junto conosco, para a gente repercutir um pouco de como foi a votação. É evidente que, como é uma votação estadual e nacional, a gente repercute os resultados nacionais também, mas o objetivo mais é de ouvi-los com relação à nossa municipalidade, a Tupã-Ciretã, e a visão deles, que são líderes políticos aqui em Tupã-Ciretã, e a gente vai gradativamente, aí, claro, de acordo com a disponibilidade dos partidos e das presidências, ouvindo essas manifestações. E hoje, como eu falei, a Iracema Pirotti, prefeita aqui de Tupã-Ciretã por muito tempo, também vice-prefeita, vereadora, líder política, presidente da Executiva Municipal do PDT, está aqui junto conosco para a gente comentar as votações que o PDT teve em Tupã-Ciretã, o resultado aqui em Tupã-Ciretã e o resultado também no Estado e no país. Iracema Pirotti, satisfação revê-la aqui nos estúdios da Tupã. Bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes do programa Variedade. Já há tempo que não participo, mas sempre estou ligada na Tupã. Muito obrigado. Iracema, você tem uma vasta experiência na política, não só na condição de líder política, mas também de pessoa que ocupou cargos políticos muito importantes, e com isso pode nos trazer uma avaliação bastante ampla do que aconteceu nessas eleições de 2022, especialmente, é claro, do PDT e das coligações que ele participou, né? Vamos começar falando de primeiro turno, especialmente aí das candidaturas que nós tivemos aqui em Tupã-Ciretã, de deputado federal, estadual, senador. Como é que, na avaliação do PDT, os candidatos do seu partido tiveram votação aqui em Tupã-Ciretã? Olha, Miguel, eu até não tirei, por capricho, de somar de todos os candidatos, né, que fizeram voto aqui. Eu pedia voto para o deputado Pompeu de Matos e por amizades ao Fábulo, que trabalha com o Márcio Bins, daí para o Márcio. Mas o Márcio é uma pessoa que não é conhecida aqui, daí não fez uma votação expressiva. Mas o Pompeu, com a estrutura que nós tínhamos, né, de pouca gente trabalhando, assim, só nós do partido mesmo, nós até fizemos uma boa votação. E o que ele queria, o objetivo dele era chegar em 100 mil votos. Os nossos 327, com mais alguns que foi para Jari, outros que consegui lá com a minha gente São João do Polesne, enfim, ajudaram ele a passar dos 100 mil votos. Então, ele é muito contente, ele disse que vai fazer um agradecimento aqui, eu já quero agradecer também àqueles que votaram, né, a nosso pedido, votaram no deputado Pompeu. O Ciro Gomes, as pessoas, Miguel, acompanham, né, as pesquisas. E como ele nunca teve bem nas pesquisas, as pessoas já votaram direto, a maioria das pessoas, e não tinha como a gente pedir que não fizessem isso, né? A maioria dos companheiros do PDT já votaram no Lula no primeiro turno, porque tinha aí Lula e Bolsonaro, né? Então, não tinha escolha. Nós, partidários, né? Não digo eu, no caso, como presidente, mas os partidários, as pessoas do partido, já votavam no Lula no primeiro turno. E, quanto ao governo do Estado, correu a mesma coisa. Já para não ganhar o nosso opositor, no caso, já votavam no primeiro turno no Eduardo Leite, como fizemos também no segundo turno, né? No segundo turno, nós se unimos ao pessoal do PSDB. O Ronaldo andou conosco pelas ruas, nós saímos assim às 18 horas à tardinha, porque muitas das pessoas que saíam conosco, né, as do partido mesmo, principalmente as do PT, elas trabalham durante o dia, né? Então, umas dão aula, outras coisas. Aí só depois das 18 horas é que a gente saía e fazia as visitas, cada dia num bairro. Sábado, sim, a gente já saía às 2h30 da tarde, só retornava às 19 horas. E aí fazíamos mais bairros, mais visitas, mais chegando assim nas casas, enfim, ouvindo, né, as pessoas. E a primeira coisa que a gente dizia, né, nós da turma do PT, PDT, o PSDB representado pelo Ronaldo nessas nossas caminhadas, o PMDB representado pela Anclaire e também como presidente do Sindicato dos Funcionários Municipais, nós já pedimos assim, de chegada, 45 para governador, o primeiro voto é o 45, e para presidente o 13, o Lula.
E depois, no final, com as colinhas, né? A gente entregava, assim, pessoas que mais idade, que têm dificuldade, já pediam a colinha e era assim nossa colinha. Então, nós também, do PDT, do PT e PSDB e com o Ronaldo e a Anclaire representando o PMDB, nós somos, assim, bem responsáveis por essa supervotação, né, que ele fez. E desejamos a ele aí um bom governo também, ao Eduardo Leite, e que ele possa recuperar, né, na classe, principalmente dos professores, aí, algumas coisas que no primeiro governo dele, né, nos primeiros 4 anos, para deixar a casa em dia, ele tirou, né, dos professores, e esperamos que ele agora consiga melhorar a situação dos professores. Funcionários, né? Sim, Todos funcionários, estaduais. servidores estaduais. Deputado estadual, teve algum apoiado pelo PDT aqui em Tupã-Siretã? Sim, estadual foi o Bins, né? Márcio Bins. E ele se elegeu? Não, ele é vereador, foi presidente da Câmara, chegou a assumir até a prefeitura por alguns meses, uma coisa assim, mas não chegou a se eleger. É uma pessoa que não é conhecida, não é fácil, né, de fazer. E também tivemos 30 dias de campanha. Antigamente a gente tinha 6 meses de campanha. Eu lembro quando eu fazia aí, mesmo fora do governo, 1.300 e pouco para o deputado Calil, para o deputado Enio Bassi, coisa, enfim, quando a gente tinha tempo, né, de fazer isso. Teve épocas que era 6 meses, depois 3 meses. Agora tinha 30 dias de campanha, então não é fácil. Por mais que ele sempre lembrou do Tupã-Siretã, o Pompeu, mandando emendas, principalmente na área da saúde. Eu entreguei há pouco tempo para o prefeito, as coisas já foram compradas, adquiridas, aí, segundo me disse o secretário de saúde, e equipamentos para os postos de saúde, para que tenham melhor estrutura. Bom, a gente está conversando com o Iracema Pirotti, presidente do PDT aqui em Tupã-Siretã, falamos um pouquinho de primeiro turno. Eu vou fazer um rápido intervalo para a gente falar de segundo turno e também repercutirmos estadual e nacionalmente, né, o PDT nacionalmente. O Ciro Gomes, que era o candidato, né, foi um dos mais rápidos a fazer uma declaração reconhecendo a vitória de Lula e comentando sobre o resultado dela. Enfim, vamos repercutir um pouquinho mais com relação a isso. Daqui a pouquinho, num rápido intervalo, começamos recebendo visitas de lideranças políticas aqui em Tupã-Siretã. Desde domingo a gente tem ouvido algumas lideranças, né, naquele momento do final da apuração, as lideranças mais ligadas àqueles cargos que foram efetivados e que tiveram representantes oficiais em Tupã-Siretã. A partir de segunda-feira repercutindo com algumas outras lideranças, né, e hoje com a presença de Iracema Pirotti, presidente do PDT, conversando conosco. No primeiro bloco a gente conversou mais sobre o primeiro turno, né? Aí as eleições de deputados federal, estadual. Não comentamos senador, até esqueci de comentar, mas também o governo do estado, a presidência da República. E agora vamos falar um pouco mais de segundo turno, né? Onde teve novamente aí a disputa para o governo do estado e para a presidência da República. E é claro, como no primeiro turno, com certeza, a Iracema e o PDT esteve presentes também nas coligações aqui em Tupã-Siretã e o resultado dele no estado e no país. Iracema, esqueci de comentar de senadores. Havia algum senador indicado pelo PDT em Tupã-Siretã? De uma coligação, estava conosco, né? Mas a gente chegava nas casas, a primeira coisa que eles diziam, as pessoas às vezes não lembravam o nome do candidato e diziam o bigodudo. Ah, sim. Que era sim. o Olívio Dutra, né? Perfeito, muito bem. Então, pessoas mais de idade, não, o senador é com o bigodudo. Então, era o Olívio Dutra. Tá certo. Tudo bem, a gente respeitava, né, a opinião das pessoas. Claro. As pessoas até parece que elas estavam nos entrevistando, elas estavam nos pedindo voto, assim, sabe? Foi muito incrível essa campanha. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Que diferenças você percebeu nessa campanha? Você citou uma delas, o período, que foi mais curto do que as anteriores, né? Aquelas que você vivenciou, inclusive nas suas candidaturas. Mas outros aspectos, o que te chamou a atenção, Iracema, dessa eleição ou desta campanha em relação às outras que você já viveu? Olha, Miguel, eu encontrei, assim, muitas pessoas amigas, foi muito bom, porque a gente não tem como a gente ficar visitando sempre as pessoas. Então, o que a gente sentia? A gente sentia, eu chegava em casa e dizia para meu marido assim, olha, o Lula, isso eu já dizia no primeiro turno, né, o Lula vai ganhar em Tupã. E eles diziam, mas mulher, parece que tu não entende de política, não isso, aquilo, né? Isso no primeiro turno ainda.
E a gente sentia isso nas pessoas. E aí eu digo, olha, eu não sou PT, eu sou PDT, Partido Democrático Trabalhista. Mas respeito, né, a sua opinião. A gente não tinha, assim, por que ficar querendo mudar a opinião dos outros. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi muita fofoca. E ontem o prefeito falava aí, aliás, eu vi a fala do prefeito daquela noite da eleição ali, da votação, de que encontrou muitas mentiras nossas. Não, nós não espalhamos mentira. Pelo contrário, o que nós encontramos foi mentira. Nesta última semana, então, foi horrível. As pessoas diziam, mas será verdade que se o Lula ganhar a eleição vai fechar o hospital a semana que vem? Alguém estava dizendo isso para as pessoas. Não foi só na Pedreira, não foi só no frigorífico, foi em vários bairros que a gente ouviu que espalharam isso, né? E eu queria dizer o seguinte, eu sempre tive lado, Miguel. Meu lado sempre foi o lado da esquerda, né? Sempre, nunca mudei de partido também, desde que me filiei ao PDT. Segui sempre os passos do meu saudoso pai, né, que também era deste lado, brisolista, seguindo também as orientações do Brizola, né, que também sempre nos dá um norte, né, a vivência dele no mundo político. E o nosso presidente nacional, Miguel, o dia seguinte da eleição do primeiro turno, ele reuniu a executiva nacional do PDT. E, na hora, decidiram que apoiariam o Lula por causa dos projetos. Que os projetos do PT e os projetos do PDT, eles são sempre em favor do trabalhador. Nós nunca votamos contra o braço trabalhador. Então, nós, em seguida, tivemos essa ordem do nosso presidente nacional. Eu digo ordem porque ele foi enfático ao dizer o seguinte: não admitimos nenhum pedetista a votar contra o Lula. E eu assisti, inclusive, a reunião ao vivo ali, né, pela rede social. Eu lembro, você comentou. Desculpa a minha falha de memória, quem é o presidente do PDT Nacional? O Lupe. Ah, perfeito. Passa anos já, né, que vem conduzindo o PDT. E também o Brizola, lá em 89, quando perdeu a eleição pelo Lula, em seguida ele subiu no palanque, parabenizou o Lula e abraçou o Lula no palanque. E pediu aos pedetistas que votassem no Lula. Que ele tinha perdido, mas admitia isso, né? Tá. Eu até tenho aqui, eu copiei, Miguel, porque eu achei que não podia deixar o telefone ligado. Eu postei ontem, fiz 2 postagens ontem, e eu copiei as postagens que eu fiz, porque eu pensei que aqui não podia, eu sabia que aqui não podia deixar o telefone ligado. Uma postagem foi de Fernando Haddad, lá em 2018. Ele mandou uma mensagem, quando ele perdeu pelo Jair Bolsonaro. Presidente Jair Bolsonaro, desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escrevo essa mensagem hoje de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós, e desejou boa sorte ao então presidente Bolsonaro, eleito lá em 2018. O Ciro Gomes, na noite, agora do dia 30, às 20h45, ele fez a seguinte postagem: cumprimento o saudável dever, cumprindo o saudável dever democrático, quero cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sua vitória nas eleições recém-apuradas. Desejo ao presidente eleito toda a felicidade na honrosa missão a si concedida pela maioria de nosso povo brasileiro. Às 20h45 do dia 30, né, de domingo agora, ele fez essa postagem. Então eu queria saber por que Bolsonaro ser diferente. Não citou ainda o nome do Lula, não parabenizou
o Lula, nem o PT, nem os partidos que ali estavam coligados. Então, isso aí já dá para ver que há uma certa diferença de pensamento, porque a pessoa, quando ela ocupa um cargo político, ela tem que saber perder, tem que saber ganhar. Eu muitas vezes ganhei, algumas vezes perdi, e nem por isso chorei, nem botei luto, né? Então, as pessoas públicas que ocupam cargos públicos, elas têm que medir as palavras também quando falam, né? Por exemplo, o Lula, no caso, tinha gente que me criticava de eu estar com o Lula, de eu estar com o PT, se eu não tinha vergonha de estar com o PT. Não tenho. É o melhor projeto para o povo brasileiro, pelo menos classe média pobre, e é a que eu represento como uma pedetista de fato, né? E também alegava que o Lula não foi um presidente ruim, porque quando o Lula deixou o governo, ele estava com 78% de aprovação no seu governo. E quando ele deixou o governo, também deixou 370 bilhões de dólares de reserva para o país. E ele atendeu muito bem a comunidade carente, na área de habitação, na área de saúde. E eu acompanhei porque eu fiz parte, estava prefeita um tempo do Lula presidente, e nós ganhávamos verbas bastante, era só fazer projeto. Quantas casas populares eu fiz? Muito mais de 300, ou como prefeita ou como secretária de Desenvolvimento Social. Então, nós fizemos tudo isso para o povo porque nós tínhamos o apoio. Aquela escola de educação infantil, lá no Ana Terra, e assim várias escolas, a Leonel Brizola, reforma e ampliação de escolas e tudo. Então, tudo isso foi coisas que a gente conseguiu no governo, tendo também como um PT de meu vice, que era o Cristiano, né? A gente conseguia. E não tem presidente da República que vá rasgar projetos, como disse o prefeito esses dias numa entrevista, como disse nas redes sociais. Isso é uma das mentiras, né? E fora as coisas que aconteceram na última semana, agora nesse segundo turno. O prefeito estava em Tupã no segundo turno, marcou reuniões em bairros, fez política onde não podia fazer, o chamamento era para outras coisas, e fez campanha abertamente. Aqui no bairro Chapeta nós temos prova disso. Ele disse que tais e tais ruas seriam calçadas se o Bolsonaro ganhasse as eleições. Se o Lula ganhasse, não seriam. Inclusive, ele falou mal de mim ali. Falaram de um córrego que existe há muitos e muitos anos lá, e ele falou que uma prefeita aí que não soube fazer. Não. Nós fizemos a canalização do bairro Chapeta para baixo, passando pela arena na época. Foi isso que nós fizemos. Falei, inclusive, com o secretário da época para mim ter certeza para falar isso. Outra coisa é com relação a uma briga que deu entre rivais ali na praça. Né? No domingo à noite. Aumentaram, tinha gente que postava uma morte que houve lá no Salto do Jacuí, que o namorado matou a namorada e depois se matou. E diziam que tinha sido na praça. Então, as redes sociais são boas para umas coisas, mas são ruins para outras. Nós tivemos que colocar em alguns grupos para poder desmentir o que as pessoas diziam no Face, né, no seu Face, no caso. A briga foi um cidadão do outro candidato que parou a caminhonete no meio da rua onde estavam as pessoas que estavam aí festejando e agrediu verbalmente um cidadão que estava com sua família aí, sua esposa, sua família, seus familiares, era do outro lado da rua da praça, nem era na praça, era em frente ao prédio aquele, né? Agrediu verbalmente, e aí o outro respondeu, ele nem filiado a partido político o que ele tinha que ouvir, né?
Aí o outro se ofendeu com a resposta e desceu da caminhonete, e aí pegaram uns cabos de bandeira aí e bateram e fizeram, outros deram um chute na caminhonete, que ele tinha que ir embora daí, que não era lugar dele estar aí mesmo, né? A gente imaginava que alguma provocação ia acontecer, tanto é que o Cristiano, precavendo-se disso, se reuniu com o promotor e coisa de tarde, pediu que a polícia militar estivesse lá e que fechasse aquela rua. Estavam recém fechando e a caminhonete entrou. Mas a festa continuou igual. Depois foi uma pequena briga. Aí outros diziam, né, em grupos, ou pequenos grupos, não estou culpando, ou no próprio Face, que a praça estava limpa, bonita, e que tinha de fazer anarquia na praça. A praça é de todos. Quem ganhasse ia para a praça. E a praça nós deixamos limpa. Nós não, alguém colocou no grupo grande que tem aí, o grupo que dizem fofocas e babados, que é um grupo que inclusive dá bastante informação e aí tudo, e ajuda, fazem ajudas comunitárias aí para as pessoas que necessitam, as pessoas do grupo ou fora do grupo. Aí uma pessoa colocou, aliás, a foto da briga, não sei se essa pessoa é do nosso lado ou não, e eu fiz as explicações, e houve realmente essa briga, mas não houve nada, não houve tiro, não houve nada, foi apenas uns bandeiraços e uma correria de pouca monta. E daí também aproveitei para postar uma foto. Não, alguém postou, não fui eu. Eu comentei. Alguém postou uma foto, nós varrendo as calçadas e a rua, porque o povo não foi muito para o meio da praça. Algumas pessoas de mais idade ou que não são políticas ficaram de braço cruzado no meio da praça. Mas o festejo mesmo foi na calçada e na rua, porque a rua foi fechada, né? E nós, como diz o ditado macaca velha, né? Quando nós fazíamos os nossos eventos na praça, nós sempre levávamos nos carros vassouras e sacos para recolher o lixo. E eu não foi diferente. Levei 3 vassouras da minha casa, botei dentro do carro, levei 2 sacos desses de adubo e o pessoal do PT, o pessoal, né, todo mundo, eu mesmo segurando ali para eles colocarem o lixo, e separamos o reciclável do outro. Foi muito pouco lixo que não era reciclado. E tinha um senhorzinho lá recolhendo algumas latinhas, alguns copos plásticos, e nós entregamos o reciclado para ele, e pouco sobrou para pôr no lixo. Então, nós fizemos a nossa obrigação. Não podiam estar falando assim que a praça ficou imunda, que a praça tão bonita ficou imunda. A praça ficou limpa. Sim. Até limpamos a sujeira que fizeram à tarde lá, porque tinha colinhas e coisas largadas no meio da praça, nós recolhemos, né? Nós limpamos. Voltando aos números, Iracema, nós tivemos no primeiro turno uma votação que, para a presidência da República, o Lula venceu por cerca de quase 600 votos, 590 e poucos votos. Isso. No segundo 98. turno... 598, obrigado. No segundo turno, houve uma reversão e o Bolsonaro venceu por 403 votos, se não me falha a memória, ou algo próximo a isso. Então houve essa diferença. Você comentou que para governo do Estado vocês estavam estimulando o voto para o 45, para o Leite, né? Que teve uma expressiva votação aqui em Tupancetá, bem superior ao Onix. Fizemos um bom trabalho. Já nessa questão da presidência houve uma reversão, né? O Lula venceu no primeiro turno em Tupancetá, mas perdeu no segundo turno. Eu conversando com o Partido Progressista na terça-feira, a Giovana Mas, aqui presidente representando o Partido Progressista, disse que eles não tiveram uma atuação tão intensa para a presidência da República no primeiro turno, mas que no segundo turno vestiram a camiseta e foram fazer aquela campanha que se faz no casa a casa, conversando e fazendo e tal. A que você atribui essa virada, o Lula ter sido vitorioso no primeiro turno aqui em Tupã e no segundo não? Miguel, tem coisas que eu vou ter que engolir, não vou falar aqui no microfone, porque tem que ter prova. Mas as provas vão aparecer. Houveram reuniões na última semana, como eu lhe falei. Houveram algumas pressões que a gente soube por funcionários de agricultores. Um amigo meu, inclusive, deu carona para um que precisava vir para a cidade
E ele disse que tinha que voltar antes da eleição, que ele não podia ficar aqui, que ele tinha que estar lá fora no dia da eleição. Que ele tinha muita vontade de repetir o voto dele no Lula, mas infelizmente não ia poder votar no Lula. Houveram muitas coisas que aconteceram muitas coisas aí e que nós ficamos contentes com a vitória a nível nacional. Claro que gostaríamos de ter, mas Miguel, a nossa votação aqui em Tupã para o Lula do primeiro turno para o segundo não teve diferença. Nós fizemos, é claro, eu não posso dizer nós fizemos porque no primeiro turno eu não trabalhei, no caso, para o Lula. As pessoas trabalhavam, as pessoas chegavam e me diziam que eu vou votar no Lula e eu não contestava, né? Mas a votação foi a mesma. Claro, a gente atribui isso aos votos que veio da Simone Tebet, que vieram do Ciro, né? E nós não consideramos uma derrota aqui em Tupã-Seretã, porque no primeiro turno já fomos vencedores, já foi vencedor o Lula aqui em Tupã, e isso para nós já nos deixou contente. Agora, o uso da máquina, o uso de mentiras e coisas, e depressão, né? Teve pessoas que postaram nos seus grupos, mas chegaram até nós, através das redes sociais, inclusive, além de pressionando, colocando seu nome embaixo. Então, isso tudo são crimes eleitorais, né? Foram vários os crimes eleitorais que aconteceram. Alguns tiveram denúncia, outros não. A gente não se importou muito. Teve um sábado de tarde que uma caminhonete com uma caixa de som parada no mesmo lugar a tarde inteira, no centro da cidade, atrapalhando comércios ali por perto que estavam abertos. E não pode, né? A lei hoje é assim, não tem carro de som que possa sair se não tem pelo menos umas 15, 20 pessoas juntos, saindo a pé junto, ou numa carreata. Agora, carro de som parado, ainda mais por muito tempo, né? Uma tarde inteira, não, e se repetiu no outro final de semana, embora na frente do Mãe de Deus, e isso é crime eleitoral. Então, foram várias as coisas erradas que aconteceram, mas a gente tinha certeza que o Lula ganhava e não fomos atrás de muitas coisas. Uma coisa, Miguel, que eu quero falar aqui é o seguinte, ó, falam muito de corrupção no governo Lula, corrupção, isso e aquilo. Teve corrupção por parte de alguns que faziam parte do governo Lula, enfim. Mas como teve corrupção nesses 4 anos de governo, e isso vai aparecer. Vai aparecer e muito, porque uma família ter 107 imóveis, mansões, entre elas, 51 delas compradas com dinheiro vivo. Se foi comprada com dinheiro vivo, ninguém guarda dinheiro dentro do colchão ou embaixo da cama para juntar dinheiro para comprar 51 imóveis. Então, esse dinheiro deve ter vindo numa, 2 ou 3 boladas, dinheiro ilícito. Então, essa corrupção também, né, ela vai aparecer. Isso está embaixo do tapete, vai aparecer ainda, né? Corrupção também com a formação do Centrão, com 100 anos de sigilo. Isso é coisa inédita. Tomara que o Lula cumpra, assim, ao assumir, tirar essa questão dos 100 anos de sigilo. Por que 100 anos de sigilo? De seus atos. Dos atos dos seus familiares, enfim, de seus comparsas, né? Então, outra coisa assim que me chocou bastante foi eu ficar sabendo que uma autoridade, ao sair da mesa de votação, parou ali no pátio da escola, Joaquim Nabuco, conversando com 2 pessoas que estavam a trabalho ali, funcionários do colégio, que estavam a trabalho, que eram responsável pelo prédio aí, enfim. E eu estava perto, eu era fiscal e até fui ali ver, eles tinham encontrado uma identidade no chão, fui ver se eu reconheceria, botei no grupo, em 2, 3 grupos eu botei, em seguida apareceu o cidadão dono
da carteira de identidade. Aí eu ouvi sair da boca do prefeito a palavra cachorrada. E depois me dirigi a um sindicalista que estava lá, presidente do sindicato dos funcionários estaduais, né, que representa os funcionários estaduais do Tupanciretã. Aí perguntei para ele, o que o prefeito estava falando em cachorrada? Pois é, nós até pensamos que ele ia fazer um projeto para tirar. Ele disse, eu vou terminar com essa cachorrada. Já pensamos, até dissemos lá, que bom esse projeto. Porque esse projeto é bom, porque tem muito barulho à noite. Não, eu vou terminar com essa cachorrada do Lula. Isso, ao me falarem isso, eu fiquei chocada, porque não poderia, assim, uma autoridade falar uma coisa dessas. Isso se chama baixaria. Aconteceram outras, numa abertura de um evento na Casa de Cultura, enfim, dizer que estava de luto, onde tinha ali pessoas de fora, palestrante. Eu até fui porque eu sou amiga da palestrante que veio. Ela veio na minha posse, porque o marido dela na época era prefeito, e ela veio numa das minhas posses aí, como prefeita. O marido era presidente da Unicentro, e ela representa o PROCON, se não me engano, a nível nacional agora. Eu fui, né? Era a abertura da Semana do Idoso, eu sou idosa também. Fui lá. Aí, primeira coisa que ele diz, a usar da palavra, uma ofensa, né? Que estava de luto, a cidade estava de luto. Tá. Lá pelas tantas falou que houveram prefeitos que por aqui passaram, que não fizeram nada, outros fizeram alguma coisa. Eu olhei para cima para ver se não ia cair o teto da Casa de Cultura. Ele estava dentro de uma obra que eu construí no meu governo, meu primeiro governo. E esta obra não foi construída com o dinheiro dos impostos dos munícipes aqui. Apenas uma pequena contrapartida. Eu consegui uma verba com o deputado Pompeu de Matos, na época, e com a senadora Emília Fernandes, que era nossa senadora do PDT. E estou falando aqui no microfone porque a comunidade não sabe disso, não lembra. Sabe, na época da inauguração devemos ter falado, né? Eles devem ter vindo aí, mas não lembra disso. Então, assim, eu acho que um prefeito não pode falar do outro. Em público. Né? Principalmente em público. Porque defeito, todos nós temos. E que nem um prefeito vai conseguir fazer tudo para a comunidade. Uns fazem mais para a classe alta, outros fazem mais para a classe média baixa, cada um do seu jeito de governar. O que eu encontro por aí de gente dizendo a senhora foi a melhor prefeita na área da saúde. Isso me deixa contente, porque saúde é uma coisa primordial, salva vidas. Às vezes chego numa casa, esse meu filho aqui, a senhora me ajudou a salvar. Eu não sou nem um Deus para ajudar a salvar, coisa, mas me deixa contente, né, de ouvir esses elogios. Então, quer dizer, eu acho que cada prefeito faz o seu governo e palavrões ou indiretas, principalmente num ato de abertura de um evento e coisa, eu da minha boca nunca saiu ofensas. Bem, nós estamos conversando com a Iracema Pirotti, repercutindo na condição de presidente do PDT aqui em Tupanciretã o resultado das eleições e a análise dela também com relação ao primeiro, segundo turno e as questões locais, regionais, estaduais e nacionais. Só uma correção, Iracema, você comentou ali, eu fui conferir aqui no TSE, os votos de Lula em Tupanciretã no primeiro turno, segundo o TSE, 1.218 votos, 6.218 votos no primeiro turno. Já no segundo turno, 6.107. Ele diminuiu os votos dele. Mas foi muito pouca coisa, né? Você havia comentado que ele havia mantido os mesmos votos, ele diminuiu, né? Praticamente os mesmos votos. Assim, Bom, a gente quer agradecer a senhora pela presença, já são quase 10 horas da manhã e nós temos ainda várias outras informações a trazer e a gente agradece porque estamos convidando todos os representantes dos partidos políticos, como eu comentei, no domingo à noite nós tivemos a palavra das lideranças mais ligadas à campanha aqui em Tupanciretã, oficialmente ligadas à campanha, ou do partido ou coligações. Estamos repercutindo com algumas outras lideranças, como na terça-feira conversamos aqui com o presidente do Partido Progressista, Giovanni Dalmas, hoje a Iracema Pirotti. Esperamos nos próximos dias estar trazendo outras lideranças aqui para que a gente possa ouvir as várias partes que compõem o complexo processo que é o processo eleitoral aqui em Tupanciretã, no Estado, no país como um todo.
Iracema, quero novamente agradecer a sua gentileza de estar aqui presente, mas vou deixar o microfone, como é hábito dessa emissora, à sua disposição, se você queira reforçar, queira colocar algum outro aspecto, ou as suas despedidas momentâneas dos nossos ouvintes, que você mesmo comentou, fazia tempo que não vinha aqui, mas felizmente pôde vir nesse momento e a gente fica muito feliz de ter você aqui presente também. Mas mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Miguel, eu queria pedir desculpa aqui para você e para os ouvintes aí, que não tem nada que está ouvindo o meu desabafo, porque eu estava, assim, realmente engasgada. Porque eu fui, quando prefeita, a mulher sabe como é, né? Sempre ela é mais visada, né? Principalmente no mundo político, né? Quando prefeita, por exemplo, se eu ia a Gramado para defender algo para o nosso município. Eu me lembro de uma época que nós estávamos na iminência de perder, já estava até com números aí, 23, alguma coisa por cento do nosso FPM. Então, isso significaria uma perca muito grande para o nosso município. E nós formamos uma comissão, e eu fazia parte dela, uma comissão de prefeitos, eu fazia parte dela, e nós fomos a Brasília 2, 3 vezes por causa disso, né? Porque eram vários municípios que perderiam em favor de outros municípios maiores, que têm mais condições de sobreviverem, né? Para nós seria um horror, para Tupanciretã, perder 23% do fundo de participação dos municípios, né? FPM. Aí teve uma época que a reunião foi em Gramado. Então fomos todos os prefeitos e alguns secretários de fazenda, e os secretários de fazenda. E daí o lugar que tinha, o lugar que tem assim bastante acomodações para essa quantidade de prefeitos e secretários de fazenda é Gramado, né? E lá foi feita, nós fomos chamados pelo nosso presidente da FAMURS para irmos nessa reunião, né? Tinha lá alguns senadores, deputado, e nós fomos lá pelear e conseguimos isso. E na época, o que era secretário, e é secretário até hoje, do município, da administração, disse numa entrevista de rádio, uma coisa, que a prefeita foi a Gramado tomar chocolate quente. Voltei de lá, eu dei uma entrevista, inclusive dizendo que eu nem gosto de chocolate quente. E o prefeito daqui foi a Portugal, agora há pouco. O que eu fui fazer em Gramado, eu consegui. 23% de FPM nós não perdemos pela nossa luta. Então, ninguém falou mal do prefeito ter ido para lá. Que bom que ele traga, que ele faça alguma coisa do que ele viu lá. Então, tudo isso são coisas assim, ó, que parece que para a mulher tudo que a mulher faz é errado, tudo que a mulher faz, enfim, aí por que não temos mulheres para concorrer, mais mulheres para concorrer, né? Mas eu não tenho medo. Não vou deixar de ser a Iracema que sempre fui, por ser criticada, por ser debochada de estar com fulanos ou com ciclanos numa campanha política. Eu sempre estou do lado que o PDT nacional, que o PDT decide. Eu sou fiel ao meu partido, eu não sou como muitas pessoas que trocam de partido como quem troca de roupa, eu sempre estive neste lado, eu sempre fui brisolista, eu sempre fui PDT. Aliás, esses dias eu fiz uma postagem, inclusive do Brizola, falando, né? E fui muito elogiada realmente pelas palavras do Brizola, que parecia que ele estava ali dizendo isso que está acontecendo hoje no nosso país. Mas quero agradecer, Miguel, do fundo do coração, essa tua oportunidade de fazer esse desabafo, de dizer assim da nossa participação, o porquê da nossa participação também no segundo turno, né? Mesmo não tendo o nosso candidato, nós tínhamos o nosso lado, os nossos objetivos, os nossos projetos, PDT e PT, eles são muito semelhantes. E o PDT, a nível nacional, fez também umas exigências para fazer esse apoio, né? Inclusive de escola de turno integral e outras aí que foram feitas também. Então, nós tínhamos que apoiar e trabalhamos assim com muito orgulho, com pessoas educadas, tanto da parte do PT como o próprio Ronaldo, que eu admiro cada dia mais a maneira dele fazer política,
Anclaire também, que admiro muito, que estavam sempre conosco aí. E foi uma satisfação, vencemos, estamos felizes, não estamos de luto, estamos contentes com a nossa vitória, com o nosso candidato do segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva. Nosso abraço e nosso muito obrigado a todos aqueles, não só os que votaram, mas também aqueles que pediram voto. Iracema Pileco Pirotti, presidente do PDT, repercutindo as eleições primeiro e segundo turno, especialmente aqui na nossa Tupanciretã. Bom, nós estamos com o programa Variedades.